E aí, tá tudo bem com você? Eu peço desculpas pelo atraso, mas a gente começa aqui o Duplo Expresso. Um bom dia onde quer que você esteja. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Rômulus Maia, mas eu vou começar com o Carlos Krebs daqui a pouquinho, que também está chegando. O programa de hoje que tem muito o que falar. Nós temos o Paulo Gamba também, que vai participar ao vivo com a gente. Eu vou, inclusive, já tentar o contato com o Paulo Gamba, que é o nosso primeiro comentarista do dia, né? Já que a gente começou super atrasado hoje. Eu peço mais uma vez desculpas a você. Não é comum acontecer esse tipo de atraso aqui. Né? É a primeira vez que eu atraso mais que 5 minutos. Eu peço imensas desculpas a você. Eu realmente tenho esse compromisso com o horário. É uma coisa que para mim é muito importante e por isso eu estou bastante sentido por essa demora. Tá? Carlos Krebs já chegou, daqui a pouquinho eu chamo o Carlos Krebs, eu vou chamar logo o Paulo Gamba, que certamente já vai entrar com a gente aqui para essa conversa. Então, eu acho que eu já estou com o Paulo Gamba. Bom dia, Paulo Gamba! Bom dia. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem? Alô, Wellington. Eu estou ouvindo muito bem. Tudo bem, Paulo Gamba? Tudo bem com você? Tá tudo bem comigo. Bom dia para ti, bom dia para o Rômulo. Bom dia para a Camila, bom dia para todos os telespectadores do Cafezinho. Pois é, Duplo Expresso. Você um dia vai acabar acostumando. O Cafezinho é o nosso parceiro, sempre será, eu continuo por lá, o Miguel continua aqui, mas são diferentes projetos agora. Tá? Eu quero dizer a você, Paulo Gamba, que o Brasil, no Rio de Janeiro, está sob intervenção federal, a presença do Exército nas ruas do Rio de Janeiro. Exército que não está pronto para o combate à criminalidade. Né? Você sabe que segurança pública é uma coisa, defesa nacional é outra. Você que, além de professor universitário de Direito Internacional, Relações Internacionais, você também é militar e você também trabalha com estratégias militares. Eu gostaria que você descrevesse para o público aqui qual é o papel, você que participou, inclusive, de uma guerra, você foi ativo numa guerra, não é, como militar. Qual é o papel das Forças Armadas para uma nação, para que fique claro isso para o público que acompanha a gente no Brasil, sobretudo? O objetivo, então, muito obrigado. O objetivo do Exército é a defesa da soberania, não é? Soberania nacional. Quando nós falamos das Forças Armadas, elas constituem, na verdade, um conjunto de organizações, forças de combate. No caso, temos a Força Aérea, o Exército e a Marinha. Estas três componentes, elas podem obedecer o critério de um nome diferenciado, dependendo do país. Por exemplo, no Brasil, são Forças Armadas Brasileiras, em Angola, Forças Armadas Angolanas, em Israel, por exemplo, é Força de Defesa de Israel. Mas, na verdade, o objetivo fundamental é a manutenção da soberania quando há risco de invasão, portanto, quando há risco de haver violação da integridade territorial. Agora, deve haver diferença entre o Exército e segurança pública. Quem cuida da segurança pública é o órgão da administração interna, no caso, a Polícia Nacional, que é coordenado pelo Ministério do Interior. Não é? O que está a acontecer no Brasil, que houve uma chancela do presidente da República, Michel Temer, de colocar militares a controlar as cidades. Obviamente que isso, do ponto de vista prático, ela tem uma repercussão que se pode considerar negativa. Ela tem uma repercussão negativa por quê? Porque o Exército, enquanto forças republicanas, elas têm dificuldades em dialogar. Ou seja, o Exército não faz política de proximidade. Ô, Paulo, seu som ficou ruim aí, Paulo. Você pode repetir? Paulo, seu som ficou ruim. Você pode repetir aí, o Exército não faz o quê? Porque cortou o som, por favor. O Exército não faz policiamento. O Exército não faz serviço de segurança pública. O Exército defende a soberania quando há risco de perda da integridade da soberania do Estado. Ou seja, ela pode ser uma força que vai ao encontro do choque, isso estamos a falar de conflitos ou guerra, que pode ser dentro ou fora do território nacional. Mas isso só acontece quando há
ameaça à soberania nacional. Ora, eu não acredito que haja alguma ameaça externa nem interna da soberania do Brasil. O que está acontecendo nesse momento é que o presidente Michel Temer está a querer combater as consequências quando deveria ir à busca das causas. E as causas estão identificadas. As causas estão identificadas naquilo que é o tráfico de drogas, naquilo que é o tráfico de armas, e muitas vezes esses traficantes de drogas têm armas que são do próprio exército. É necessário saber como é que essas armas saem do exército para irem parar as mãos do traficante. Portanto, está a tentar corrigir-se um erro, buscando as consequências quando de facto deviam ir à busca das causas. Ô, Paulo Gamba, você falou duas coisas importantes. Eu quero dizer que o Carlos Krebs, o nosso colega, também está aqui com a gente. Carlos, eu vou falar aqui, olha, Paulo Gamba falou duas coisas importantes aqui, Krebs. Olha, a primeira, ele falou que Michel Temer confunde segurança pública com soberania nacional, e a segunda, ao invés de combater a origem do problema, ele está combatendo a consequência do problema. Você concorda com essa visão do Paulo Gamba, Carlos Krebs? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Concordo. Eu gostaria de saber como é que essas coisas se teletransportam e se materializam nos lugares agora onde o Exército está querendo atuar, que são os morros cariocas, né? Como é que a droga e o armamento aparece do nada lá? Ele não é transportado, ele não é levado, ele simplesmente se materializa e se transforma. E quanto à questão de que o Michel Temer quer confundir, não. Ele não quer confundir, ele quer que a gente se confunda. Ele está muito claro e muito reto nos seus pressupostos, né? Pois é, Kleber, você sabe que quando eu falo isso, eu tenho que fazer a provocação. Eu, obviamente, não acredito na ingenuidade de um ladrão que está na presidência da República, que sabe muito bem o que está fazendo. Paulo Gamba, é o seguinte, você falou que o Brasil não tem uma ameaça externa que justifique a intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer que existe sim, Paulo Gamba. Aí eu falo como brasileiro e uma pessoa que está acompanhando dioturnamente os acontecimentos do Brasil. O Brasil vive hoje uma guerra híbrida, onde o capital financeiro se utiliza da estrutura militar dos Estados Unidos da América e de inteligência, através do FBI e da CIA, do CIA, para poder intervir nas instituições brasileiras. O Brasil hoje está sob ataque. Wellington. Pois não. Wellington. Sim, Paulo, pode falar. Wellington, desculpa cortá-lo. Quando eu dizia que o Brasil não sofre uma ameaça de invasão que justifica a presença do Exército na cidade do Rio de Janeiro, não era na perspectiva de legitimar aquilo que foi a decisão de Michel Temer. Era no sentido de que, se de facto existir uma ameaça, existem mecanismos militares e militarizados que põem as forças em prontidão para um eventual ataque. Por exemplo, convocar uma espécie de estado de sítio, ou então fazer uma espécie de manobra militar e concentrar forças que podem eventualmente ser chamadas para a defesa da soberania. Agora, quando Michel Temer coloca forças, exército nas cidades para policiar traficantes ou drogados, ele não está necessariamente a preparar o Brasil para uma invasão, mas sim está a preparar os militares para uma repressão muito mais violenta do que a polícia. Era nesse sentido que eu estava a me referir. E você está corretíssimo, porque Forças Armadas não trabalham com segurança pública, como você colocou desde o início. Paulo Gamba, eu quero agradecer a você por essa colocação fantástica. Mais uma vez, você participa do programa com um brilhantismo habitual. E eu peço que você, nas próximas intervenções aqui no programa, apareça já com o vídeo, tá? Para que possamos, porque queremos padronizar aqui todas as participações, todos os comentaristas irão aparecer com vídeo, conversando diretamente com o público. Tá bom assim, Paulo? Tá bom, eu vou fazer isso. Vou fazer a barba e eu apareço já no vídeo. Mas você já é o garoto Netflix aí de Angola. Um grande abraço para você, felicidades. Um grande abraço, felicidades para você. Obrigado. Tudo de bom. Prazer é todo nosso. Eu conversei aqui com o Abel Paulo Gamba, ele que é o nosso comentarista para assuntos internacionais, política internacional, e é militar também. Olha só, professor universitário, militar, trabalha com estratégia militar, e ele simplesmente resumiu o Michel Temer ao que ele é, né? Então, Carlos Krebs, o Brasil hoje vivendo essa tensão, muita contra-informação, você sabe disso, estão
tentando aí transformar. Eu estava conversando ontem com Camila, uma coisa interessante. Camila falou até de uma forma divertida, mas parece que ela está muito certa naquilo que fala. Tem pessoas que estão querendo viver, querendo se sentir em 64. Elas querem se sentir naquela situação. É uma espécie de complexo de Estocolmo de um sequestrador imaginário, tá entendendo? Uhum. Então, eu não sei se o que eu estou falando é muito inatingível para o público. Não sei se você que está me assistindo está entendendo o que eu estou falando. Mas tem saudosismo do que não viveu. É mais ou menos isso. Você entende onde eu quero chegar, Carlos Krebs? Eu acredito, Wellington, que tem uma outra pequeno ingrediente nisso aí. Tem essas crianças que cresceram, elas assistiram muito seriado de televisão, muito filmezinho de Guerra Fria, e hoje em dia elas estão adorando a ideia de que se criou o falso inimigo comum. Quantos americanos precisaram sempre de buscar o inimigo comum que unisse o povo americano lá fora, no Irã, no Vietnã, procurando guerras no Iraque? O Brasil resolveu o seu problema internamente, usou a economia interna. Não, o nosso inimigo comum está no topo do morro. Ele é preto, ele é favelado, ele é pobre e ninguém vai reclamar disso. Será que ninguém quer reclamar disso mesmo? Será que vão aceitar que o teu cidadão, o teu colega brasileiro, a tua pessoa que está aí do teu lado, que tu vê todo dia, é realmente um inimigo? A gente vai aceitar que seja assim? Pois é, uma boa pergunta sua, Carlos Krebs. E o interessante é que a gente vê um governo que não tem legitimidade alguma, que chegou no poder através de um golpe, um presidente nitidamente, comprovadamente ladrão. Assim, eu não vou escolher palavrinha bonita para falar de corrupção, não sei o quê. Né? Ladrão. Michel Temer é um ladrão. O Pedro Parente, que está na Petrobras, ladrão de galinha, aquele cara que quer roubar rápido para não ser apanhado. Não. Pedro Parente é ladrão de pavão. Ele não rouba mais galinha. Não, é fazão, pavão, aves raras. Sim. Ele trabalha para um público muito seleto. Mas, o Carlos Krebs, eu quero falar no modus operandi. Né? O modus operandi é aquele ladrão que quer roubar rápido porque a galinha pode fazer barulho, o dono do galinheiro vai chegar e tal. Aquele cara que quer assaltar, não é, na madrugada enquanto todos dormem. Agora, e tem pouco tempo, né? Porque alguns acordam mais cedo, outros dormem mais tarde, outros não dormem, o que é melhor. Tem muita gente acordada, Carlos Krebs. Eu acho que o seu questionamento procede, porque não dá para ver o brasileiro hoje jogar um contra o outro. Não dá, não vai funcionar isso. Eu acho que o Exército está atento a isso, que é apenas um grupo dentro do Exército, eu diria até uma gangue, porque faz parte do esquema de corrupção de Michel Temer, né, que quer esse tipo de intervenção. Vamos agora espalhar por 9 estados. Vai espalhar coisa nenhuma. Se espalhar não vai dar em nada. Não vai resolver nada. O Exército não vai querer ser desmoralizado. A instituição Forças Armadas é muito maior do que um acordo de entrega do Brasil feito por ladrões. Eu duvido que Marinha, Aeronáutica e Exército se curvem a essa entrega aos Estados Unidos e ao mercado financeiro da Amazônia, do petróleo, jogando o brasileiro na miséria, uns contra os outros, um caos, o Mad Max. Não vai acontecer isso. Não vai. Não tem juiz aí que não vai permitir isso. Já estão se manifestando esses juízes, agentes públicos, policiais federais. Tem gente séria, Carlos Krebs. Nem todo jornalista é canalha como Merval Pereira. Quem? Merval Pereira, já ouviu falar? É um infecto nauseabundo, a 10ª pessoa depois de ninguém que empresta caneta aos irmãos Marinho, tá? Então, ninguém vai achar que vai prevalecer figuras bizarras que falam aqui do pobre como ladrão. Pobreza não é sinal de crime, não é sinônimo de criminalidade. Pobreza está muito ligada a problema social. O Estado deixou de assistir pessoas. Existe uma massa de desempregados que foi produzida pela Lava Jato no Rio de Janeiro, destruindo a indústria de petróleo e gás, destruindo a construção civil, destruindo a indústria pesada no Brasil como um todo. Lava Jato, Rede Globo, Michel Temer, com STF, com tudo. É isso que é o golpe, é esse. Esses são os frutos do golpe.
Presença militar no Rio de Janeiro é um circo criado para tentar desmoralizar o Exército, o último suspiro de muitos brasileiros aí que estavam desavisados. Não podemos aqui ficar criminalizando a presença do Exército. O problema da violência existe e é real. Agora, a gente tem que entender que o problema é social. Carlos Krebs, o problema é social. O problema aqui não é dizer que vai invadir outros estados e vai tomar conta. Não existe essa possibilidade. Não existe. Ninguém vai viver cercado de policiais a vida toda. Isso chega a ser ridículo, acreditar que essa fórmula é botar band-aid em manchas de pessoas contaminadas com HIV. Lembra dos anos 80? AIDS, não tente colocar band-aids, né? Cantado pelo Léo Jaime. Então, não vai rolar. Você não vem com um paliativo aqui. Você tem que trabalhar a origem do problema. A origem do problema é desemprego. A origem do problema é o abandono do cidadão brasileiro. A origem do problema é a corrupção de Michel Temer, um ladrão. A entrega da Petrobras, estão querendo fechar refinarias para importar combustível. O Brasil tem o segundo combustível mais caro do planeta. Nada justifica isso. Com as reservas de petróleo que nós temos, nada justifica isso. Então, não tem aqui uma questão de discutir se isso, se aquilo deu errado, o golpe foi para o saco e existem pessoas sérias que precisam resgatar o Brasil e é por isso que eu acordo cedo todo dia para estar aqui falando para centenas, milhares talvez de pessoas todos os dias. Porque eu não vou acreditar que eu esteja sozinho com Rômulo, com você, Carlos Krebs, com Camila, com a equipe do Duplo Expresso e outras pessoas que estão aí nessa luta. Existem pessoas sérias, Carlos Krebs. Eu vou passar para você, depois eu chamo o Rômulo. Existem pessoas muito sérias. Eu tenho certeza que a gente não pode aceitar passivamente ter esse segundo combustível mais caro do mundo, quando o nosso petróleo, a exploração dele é a mais barata do planeta. Ninguém consegue produzir petróleo tão barato quanto as nossas fontes. Isso foi conseguido com o aporte financeiro para pesquisa e para conseguir produzir, captar, extrair esse recurso do pré-sal. Depois que a gente conseguiu isso, o pré-sal que não existia, né? E depois, quando ele existia, quando admitiram a existência, não tinha como capturar esse petróleo, e depois que conseguiram, não, realmente existe o petróleo, é viável explorá-lo, resolveram que ele seria doado para as potências estrangeiras, como um sinal de... Eu queria saber qual é a miçanga que os americanos estão oferecendo aos índios brasileiros dessa vez. Não é possível. Pois é, dessa vez certamente não vai ser com espelho, né? Certamente não vai ser com espelho. Ô, Rômulo, bom dia, você já está com a nossa nossa primeira convidada, tivemos o Paulo Gamba agora. Bom dia, Rômulo, já chega com a convidada aí, tá bom? Bom dia, exatamente, eu estou em linha com Maria Lúcia Montes, professora aposentada da USP de Antropologia e de Ciência Política. Maria Lúcia Montes, a gente fez uma provocação no anúncio da sua presença aqui hoje, dizendo como que a esquerda poderia tentar se desvencilhar da pegadinha, da armação que foi feita para ela nessa questão da intervenção federal militar. Você que é uma pessoa que tem muita preocupação com a questão das Forças Armadas e com a interação dela com as esquerdas e ao longo da sua vivência acadêmica, mas até mesmo em nível pessoal, como observadora, né, do que aconteceu nas últimas décadas do Brasil, da segunda metade do século XX para cá. Como você vê isso? Nós vemos que ontem o PT votou contra e o PSOL, inclusive, entrou no STF para tentar barrar a intervenção federal com a intervenção dos togados. Como você vê, como a esquerda poderia tentar driblar essa pegadinha que foi armada para ela, Maria Lúcia Montes? Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia a vocês todos. Olha, eu queria dizer que eu só, mais uma vez, você me pegou, né? Você me pegou sem querer, né? Mas eu só decidi, fui meio forçada a atender ao teu chamado pela urgência da situação. Eu estou falando de experiência de vida, não, eu vivi 64, eu vivi repressão, eu vivi AI-5, eu vivi
a direta já, a redemocratização, mas acho que poucas vezes eu me senti numa situação de uma tal urgência, uma coisa estranha da situação atual, né? Você fala em pegadinha, né, da intervenção, né, num momento político eleitoral tão complicado, não é pegadinha, né? É uma coisa de uma extrema seriedade, né? E não é também uma coisa tão simples de a gente tomar a decisão de poder pensar, de poder entender e saber quais são os desafios que a gente tem pela frente, quais as dificuldades que temos que enfrentar, né? Apesar de ser o artigo de ontem que você fez extremamente primoroso, né? Acho que você levantou questões, colocou as opções todas, mas é realmente uma série de perspectivas foram levantadas, não, com relação à situação atual. Quer dizer, o que motivou mais esse passo do golpe dentro do golpe, né, que significa a intervenção no Rio de Janeiro. Por exemplo, a questão de pensar a sobrevida para o governo Temer, não garantir a permanência do governo. Perdemos o som aqui. Também. Desculpa, professora, a gente perdeu uns 3 segundos aí. Você falava a garantia de intervenção no Rio de Janeiro e aí cortou. Não, eu estava pensando nas 1000 hipóteses que foram levantadas, todas elas importantes, não? A ideia de por que foi inventada essa operação, porque imaginar que isso daqui seja de fato uma operação destinada a combater a corrupção, o crime organizado, eu acho que não é bem o caso. É uma operação política que aí já teve a hipótese de que fosse pela resultado da tentativa de esconder o Temer, fracasso do Temer na votação da reforma da Previdência, ou a tentativa de garantir a continuidade do mandato dele até o final do período, né? Significa também manter uma pessoa extremamente importante nessa conjuntura, que é o famoso general Echegói, né? Interessante a ideia de que se por acaso isso der certo, tá? Esse plano da invasão do Rio por tropas desse certo, pelo menos durante um certo tempo, a ideia de que isso poderia ser um novo plano real para garantindo a possibilidade de se encontrar um candidato que a direita até agora não achou. E também a ideia de que, na verdade, não se trata de uma operação contra o narcotráfico, mas uma operação que, por trás dela, na verdade, tem a defesa do narcotráfico, né? Acho que tudo isso são hipóteses, são interessantes, são formas de a gente estar pensando a razão de ser, digamos, a causa, mas também o objetivo da operação. Todas elas juntas e misturadas, eu acho que formam esse complexo dentro do qual a gente tem que estar pensando o que é essa intervenção. Como eu te disse, eu acho que o artigo que você escreveu ontem é primoroso, né? Mas mesmo assim a pegadinha não é fácil de estar decifrando, né? Não é bem decifrar, mas é saber o que fazer, aquela velha pergunta, o que fazer. Porque eu acho que a gente está numa sinuca de bico danada, né? A ideia do risco, a situação de urgência que eu mencionava, aumenta na medida em que a gente vê a necessidade dos partidos tomarem posição, né, no Congresso, seja pela rejeição, seja pela
a aprovação, né, da medida. E aí fica uma coisa absolutamente complicada. A gente só pode estar dividido, num certo sentido. Né? Porque, veja, rejeitar, acho que é a coisa mais que sai quase que imediatamente do estômago, da barriga da gente. Né? E por impulso, né? Por a indignação é uma coisa tal que a gente não aguenta realmente pensar. O que é uma medida que a gente está cansado de saber, todo mundo já disse, né? E o próprio general Vilas Boas disse que é uma operação que não dá certo, né? Não é, os militares não foram feitos para esse tipo de serviço, né? E aí a gente sabe exatamente o que isso vai acontecer, vai produzir, quem vai sofrer as piores consequências com essa situação. Isto é, os pobres, a gente do morro, vai estar lá com o tanque, o canhão lá, passando na frente da casa dele, e da outra vez, fotografias que você mostrou são absolutamente apavorantes, a gente pensar naquilo acontecendo de novo, versão ponto 2, né? Realmente é para rejeitar com toda a veemência. Entretanto, veja só como é que a gente rejeita. Né? Quando, na verdade, a gente viu que 80% pelo menos da população apoia a medida, né? Ainda que seja por uma coisa que a gente de fora sabe que é irreal, que é uma sensação de insegurança. Mas como é que você vai culpar alguém que não se sente mais tranquilo saindo na rua, né, com a ideia de que não vai ser assaltado, não vai ser violentado, não vai sofrer uma ração, etc., simplesmente porque tem alguém fardado ali. Então, também se sabe que desde nesse tipo de intervenção, de ocupação da cidade, e o Rio já passou por isso várias vezes, né? No começo, a sensação de segurança é uma coisa absolutamente importante. E como é que a gente vai dizer que essa gente está enganada? Tá? É muito difícil, porque, na verdade, corresponde à experiência real de vida deles. E, veja, não é só a gente diz, mas isso aqui é feito para Leblon, Ipanema, para Coxinha, para gente classe média, etc. Não é verdade. Eu acho que isso responde à condição da experiência real de vida de todo mundo, não só da classe média, Coxinha, Leblon, Ipanema, etc., mas, sobretudo, das comunidades, porque são elas que diariamente tem a violência na porta de casa, quer dizer, é lá que a polícia entra tacando o pé na porta, derrubando a porta, e é lá que acontece tiroteio todo dia, mortandade de jovens negros pela polícia, quer dizer, então a sensação de insegurança é uma coisa muito grave, de modo que dá para entender, porque 80% da população está de acordo com essa intervenção. Agora, como é que fica? Quer dizer, no ano eleitoral, você aprova essa medida? Como é que você aprova uma coisa dessas, né? Sendo que você sabe que está errado, porque vai dar errado, consequências vão ser trágicas. Agora, você não aprova, tá? Você rejeita, porque é um suicídio eleitoral, no certo sentido, né? Porque como é que você vai contra a opinião daqueles que você está esperando que sejam os seus eleitores, né? A questão que eu acho que o problema é maior apenas do que um cálculo eleitoral. Tá? Eu acho que tem aqui uma... como é que eu vou te dizer? A gente está vivendo uma situação que opõe duas estratégias de focar uma ação. Tá? A gente está pensando da perspectiva da visão, das suas análises, que é a visão estratégica, e aquela que pensa a longo prazo as consequências, a médio e longo prazo as consequências de uma determinada ação, e, por outro lado, é a lógica da própria ação, aquela que sai da situação imediata e vai
adaptando, adequando a estratégia à evolução das ações. O problema é que, pensando pela primeira hipótese, pela sua visão estratégica, você diz, não, isso é uma pegadinha, isso é uma coisa que desvia a gente do objetivo principal que deveria ser o nosso nesse momento. Tá? Pensando pela lógica da ação, você diz, não, eu estou, nesse momento, já denunciando o ataque, o horror que é esse golpe do golpe que representa a intervenção, porque a consequência vai ser trágica para as pessoas que estão envolvidas nas comunidades com a violência da polícia. Tá? O problema é que, dessa perspectiva, a gente não pensa a longo prazo as consequências, e elas podem ser trágicas. Eu acho que tem um problema muito maior, um jogo muito maior que está por trás disso. Né? E eu queria, enfim, não dá para a gente estar analisando essa coisa toda, mas eu acho que eu queria focar um item especificamente para a gente estar pensando um pouco mais a fundo. Né? Eu começo citando o Maquiavel. Né? Os principais fundamentos dos estados, novos, velhos ou mistos, são boas leis e boas armas. E como não pode haver boas leis onde não há boas armas, e onde existem boas armas, convém que existam boas leis. Falarei apenas das armas. Eu acho que a gente está numa situação em que Maquiavel cabe feito uma luva para dizer onde é que nós estamos. Tá? Certamente. Os últimos resquícios da ideia de uma democracia, de um Estado democrático de direito, foi embora, a Constituição foi rasgada, as leis simplesmente não existem mais, tá? As instituições estão em frangalhos, e aí, onde não há boas leis, aliás, não há lei nenhuma, melhor a gente falar das armas, das boas armas. Certamente. E aí, eu acho que tem uma razão séria para a gente falar nisso, que é o fato de que qualquer que seja o conjunto dos elementos que a gente levante como explicação da razão de ser dessa intervenção, no fundo dela, no momento em que já não há mais lei, tá? Mas há armas que estão em jogo, tá? Eu acho que é melhor a gente analisar exatamente o que está nesse universo que é muito pouco conhecido, que é o universo militar. Tá? Certamente. Porque a gente tem pouco convívio com ele, tem pouco hábito de estar pensando no que significa a instituição militar, o que são as Forças Armadas. Tá? E a gente tem que pensar que, nesse momento, o Exército Brasileiro está dividido por uma cisão, não sei, quase, né? Entre duas facções que pensam e querem coisas absolutamente incompatíveis, né? Que, exatamente, pensando da maneira como esses dois grupos definem a sua função, eles vão ter uma posição política absolutamente diferenciada. A gente, na verdade, encontra uma facção empreguista e uma facção nacionalista. O que eu chamo de facção empreguista, porque é essa relação, né, essa gente é de fato, está composta por aqueles militares que, por diversas razões, assim, não dá para a gente estar discutindo isso tudo agora, mas são gentes que têm uma visão, entre aspas, profissional, né, do seu trabalho. A profissional significa o seguinte: qual é a função das Forças Armadas? A defesa da segurança nacional. Ora, se eu posso ter armamentos, eu posso ter inteligência, se eu posso ter logística compartilhada ou auxiliada por uma grande potência, Estados Unidos, e Israel também, que é uma parte fundamental do fornecimento dessas coisas todas, da infraestrutura logística,
eu acho que eu já estou cumprindo extremamente bem a minha função de estar defendendo o Brasil, a pátria, isto é, o território brasileiro, a população brasileira. Eu tenho bons equipamentos técnicos, eu profissionalmente faço o que eu tenho que fazer. Tá? Do outro lado, a gente tem aqueles que, além de pensar a defesa do território, essa coisa toda, são ainda capazes de pensar que defender a pátria é defender a soberania popular da nação, né? E defender, junto com ela, um de sonho, tá? De ter um país que tem um destino de grande potência, pela posição geográfica que ele ocupa, pela extensão do seu território, tá? Pela riqueza, variedade de recursos que a gente dispõe nesse território e, obviamente, a situação geopolítica privilegiada que o Brasil ocupa. Nesse sentido, o tamanho, professor, e também o tamanho da população. O Brasil não tem opção. Uma vez o general Vilas Boas falava lá no Senado que não há opção para o Brasil, com 200 milhões de almas, a não ser se desenvolver. Então, eu concordo com você, professora, minha amiga Maria, que realmente a gente tem que olhar todas as dimensões dessa ação, inclusive a interna, porque a gente não pode esquecer que dentro de um mês haverá a sucessão do general Vilas Boas. E um interlocutor nosso em comum falou ontem lá e contribuiu para esse artigo que nós publicamos no Duplo Expresso, lembrando isso, que muito provavelmente isso aí é uma cartada do general Etchegoyen, que saiu da hierarquia, né, deu um bypass no general Vilas Boas com a sua nomeação para o GSI, para tentar, de repente, influenciar e emplacar alguém dessa ala entreguista de extrema-direita, que é a ala dele, é a ala do Bolsonaro, é a ala do Mourão, no comando do Exército, desrespeitando a previsão do almanaque do Exército. Então, a gente tem que ficar de olho em mais essa variável, não é isso? Exatamente. Acho que você até adiantou uma coisa que eu ia estar comentando em seguida, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, da perspectiva militar, essa intervenção como uma jogada de mestre do Etchegoyen. Tá? A diferença entre quem pensa profissionalmente, entre aspas, que é o Etchegoyen, e quem pensa a honra do Exército como defensor da pátria, o destino do país, como não tendo outra saída senão ser uma grande potência por todas as suas condições, é o comandante do Exército, general Vilas Boas, né? Desculpa. Que ia emplacar o sucessor, né? O Vilas Boas, seguindo a regra do almanaque, ele ia emplacar uma pessoa lá, um general, que é da sua linha moderada, legalista, que já está há bastante tempo no comando do Exército, e o Etchegoyen tentou essa cartada aí de último momento, para em um mês e pouco, 40 dias, 45 dias, tentar influenciar, porque nesse primeiro período deve haver, como a gente falou, um aumento da sensação de segurança, também com todo o apoio da mídia, esse blefe, né, essa cartada que tem prazo de validade já antevisto, todo mundo sabe que vai fracassar no médio prazo, mas no curto prazo, até pela experiência em outras oportunidades que houve intervenção federal no Rio, a gente sabe que num primeiro momento há um aumento da sensação de segurança, evidentemente você vê pessoas na rua aumentando o policiamento, entre aspas, ostensivo, e então as pessoas respondem dessa forma. Então tende a ser, num primeiro momento, visto como um sucesso, até que vão começar os problemas e, né, a internalização pela população do Rio de Janeiro desses problemas e vendo que o custo-benefício não compensa. Professora Maria, minha amiga, eu agradeço a sua participação aqui cedo com a gente. Esse é um tema, evidentemente, que a gente não consegue esgotar, principalmente essa questão da dicotomia e da disputa interna nas Forças Armadas, por isso que nós temos que chamar especialistas que conhecem isso de dentro, conhecem atores que se dedicaram ao estudo, por isso eu, mais uma vez, intimei a professora Maria Lúcia Montes, minha amiga Maria, a vir aqui hoje falar com a gente. Mas é verdade, o que fazer é difícil. Eu completar uma coisa. Evidente. Eu acho que tem uma questão importante de perceber a jogada de mestre do Etchegoyen, que foi feita, na medida em que o interventor escapa da cadeia de comando. Ele não está mais sob a autoridade do
do general Vilas Boas, tá? Ele está subordinado diretamente ao presidente da República, logo ao Gabinete de Segurança Institucional, isto é, ao próprio Chegói, junto com a ABIN, que é a Comunidade de Informações. Na verdade, isso daqui constitui o deep state brasileiro, e é por aí que passam as influências estrangeiras todas, quer dizer, a influência dos think tanks, como a Wilson Center, a NSA, a Agência de Segurança, o Ministério da Justiça, por onde circulam os nossos queridos promotores e mais o nosso juiz da Lava Jato, etc. Então, quer dizer, tudo se amarra neste local chamado Gabinete de Segurança Institucional nas mãos do Echegói, que justamente através da intervenção consegue um lugar específico onde você tem a possibilidade de comandar a intervenção sem que isso entre sob o comando do Vilas Boas. Então, nesse sentido, é uma jogada de mestre dos entreguistas. E é por isso que o nosso amigo especialista em militares propõe para a gente uma coisa importante, que tanto é contra-intuitiva, uma coisa que não é fácil da gente entender, que é a ideia de que se deveria aprovar a intervenção, mas virando a muda, virando o jogo. Ela não se destina mais a manter o combate ao crime organizado, mas a desmanchar os enganos e as complicações do aparelho de segurança do Rio de Janeiro, que justamente com a corrupção foi cooptado, num certo sentido, em grande parte, pelo próprio narcotráfico, e que com isso consegue, na verdade, está ligado à produção de grandes fortunas, de grandes carreiras políticas, etc, etc. Quer dizer, a gente matava 3 coelhos numa cajadada só, dessa perspectiva. A gente, por um lado, não se põe contra a população, no sentido de que a gente diz, sim, o crime tem que ser combatido. Mas não é só ficar bem na fita com relação à população. Na verdade, está garantindo uma coisa muito mais importante, que é se livrando da ideia de que, vamos dizer para a gente, ó, você gosta de bandido, leve para casa. Não, a gente quer que o crime seja punido. A gente associa os desmandos da polícia a presença de políticos corruptos no PMDB, e finalmente a gente está fazendo uma coisa fundamental, porque isso tudo deveria ser feito, dizendo às Forças Armadas, veja, vocês são... a gente confia no general Vilas Boas, a gente sempre teve boas relações com as Forças Armadas, Certo. E seria importante exatamente a gente tá trazendo o general Vilas Boas para o nosso lado. Professora, mesmo porque é a sucessão dele que está sendo decidida, então não é hora de as forças populares antagonizarem as Forças Armadas como um todo, porque a gente vai estar jogando essa outra facção nos braços, ou seja, fortalecendo na disputa interna a ala da extrema-direita, que essa sim é francamente contrária, francamente vamos dizer assim, quase que uma inimiga, não é só adversária das forças populares no Brasil, que elas veem ou tentam fazer que sejam vistas como um inimigo interno. Professora, nosso tempo realmente estourou, dava para a gente ficar ouvindo aqui a manhã inteira, porque realmente é um assunto muito complexo e há uma ignorância no grande público com relação a essa disputa interna das Forças Armadas, principalmente... Alguma hora, eu acho que a gente precisava falar da guerra híbrida. Exatamente. Para se entender o que significa a estratégia da direita. Certo, exatamente. Não, é um tema muito importante, isso é uma exposição em si, a gente até já publicou artigo sobre isso, fiquei aqui o convite já para uma nova participação sua, de repente até mesmo essa semana, se eu conseguir convencer você de novo a participar, porque é muito importante essa questão, e há muito... Hoje eu estou assim péssima, estou
não estou juntando Lé com credo. Não é por causa do sono, não. Eu não estou bem, tá? Não. Uma outra hora eu estou mais clara e mais sucinta. Desculpa, porque hoje... Não, imagina, é um assunto complexo e não tenho que se desculpar. Tenho certeza que todo mundo gostou muito da sua exposição e a gente vai seguir aqui debatendo esse tema, mas fica desde já o convite para mais uma vez a gente voltar a discutir, para enfatizar essa questão da disputa interna e, da mesma forma, essa questão da guerra híbrida, que realmente é um componente chave de tudo que a gente vem visto aí, não só no componente externo, mas até nos antípodas internos que fazem essa guerra híbrida seguir no Brasil, justamente como você falava, Maria, do Deep State brasileiro aí, tentando instrumentalizar isso. Então, é uma questão chave que realmente a gente tem que retornar. Então, agradeço imensamente sua participação e a gente vai continuar debatendo aqui. Fica desde já o convite para o seu retorno. Eu agradeço a vocês. Tá? Bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom dia. Pois é, tipo, Mário, trouxe aqui uma perspectiva que eu antecipei quando estava com o Paulo Gama, que é a guerra híbrida. Ela já trouxe essa perspectiva, que é algo que a gente aqui, quem assiste ao programa Duplo Expresso, já está acompanhando isso. Nós estamos falando que o Brasil está sob invasão. Aí, Rômulo e Carlos, eu vou chamar vocês para a seguinte conversa. E essa é um pouco mais séria, tá? Porque a gente aqui, trabalha com comunicação, né? E nós somos aqui o Mariguela, né? A gente não pega em arma, a gente trabalha com a goela, né? Mariguela. E eu quero dizer a você o seguinte, Carlos Krebs e Rômulo. Quando o PT estava no poder, eu já escrevia, já trabalhava fazendo análises políticas, etc., e nas conversas que eu tinha também com sindicalistas no Brasil, eu advertia para a total falta de compromisso com a comunicação social para que a sociedade conhecesse o próprio país e as estruturas institucionais do país. Ou seja, o brasileiro, não por culpa dele, mas por culpa de todos os governos, uns por interesses estratégicos, no caso das ditaduras, etc., outros por burrice, certo? Esses governos todos, historicamente, ignoraram o papel da comunicação social como algo de fundamental importância para a formação do cidadão. Aí temos o monopólio da Globo. Porque a Globo sempre foi forte, ela sempre influenciou. Mais um motivo, se você já tem o inimigo identificado, você deveria trabalhar contra ele há muito tempo. Aí não aconteceu isso, veio o golpe, ninguém sabia separar uma coisa da outra. E aí veio aquela farsa da Lava Jato, certo? O combate à corrupção e tal, onde corruptos estão na Operação Lava Jato, desmoralizados esses corruptos. Agora vem essa intervenção federal, com a presença do Exército nas ruas, o próprio Exército dividido, certo? E o que é que nós estamos vendo aí nos partidos de esquerda? Eu vou chamar de esquerda aqui, Mariel, peço licença a vocês, se não gosta. Vamos chamar nacionalistas, progressistas, tá? Mas o que é que eles estão fazendo? Tentando resgatar 1964. Sim, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O inimigo é o mesmo, Estados Unidos da América. A ferramenta é a mesma, Rede Globo. Até aí, fica parecendo 64. Calma, Wellington, a Globo foi 65. Mas a grande mídia, digamos, os grupos de mídia... Não. O Globo, na época, o jornal impresso, cumpria o papel que a TV cumpre hoje. É porque, na época, não tinha a força da TV que tem hoje. É porque só estou falando porque senão o pessoal vai vir com essa história. Eu sei que você está falando da Rádio Globo, Jornal Globo, mesmo no suicídio de Vargas, o pessoal quebrou a Rádio Globo, então o que se fala é verdade. O Grupo Globo é o mesmo. Mas só que o pessoal diz, ele não sabe nem histórias, que tal, fica aqui o registro que a rádio, a televisão foi criada como a TV oficial do regime, inclusive. Eu falei a Rede Globo, eu não falei aqui a TV Globo, eu falei a Rede Globo, jornal e etc. Tá? Então, aí quando isso acontece, aí a professora, inclusive, falou, a população, 80% aprovam essa intervenção.
Por quê? Porque foi criada uma falsa sensação de pânico. Se você pega 10 crimes e bota 1 hora de televisão falando sobre 10 crimes, parece que só tem crime, não é? Isso é óbvio. Então, a propaganda de guerra foi feita. Criou um ambiente de pânico, né? Concessão pública utilizada para o pânico social. Vá anotando isso aí, viu, pessoal? Isso aí é crime que a Rede Globo está fazendo. Tá? Isso é crime, o que ela fez para potencializar. Aí me vem agora, vai votar contra. É burrice, joga para a galera que você mata o adversário. Se você jogar para a galera, você mata o adversário. Aí você vai de encontro, você vai botar no centro do debate o quê? Segurança pública. Quando o problema não é segurança pública. O problema é guerra híbrida, invasão dos Estados Unidos no Brasil. Até quando eu vou ter que trabalhar com políticos idiotas, ô Rômulus? Aí ficam falando, você leva Requião o tempo todo para o programa. É o único que pensa o Brasil. O resto fica reproduzindo notícia, tocando musiquinha, lendo notícia do próprio PIG, dando o reforço da marca. Agora falam do Etchegóin como estratega. Ele é muito bom, foi checkmate. Checkmate é um cacete, ele não recebe voto. Não existe democracia sem voto. Etchegóin, quem é ele na fila do pão? Quem é Etchegóin para destruir as Forças Armadas? A instituição Forças Armadas não pode ser reduzida a bandidos que estão macumunados com um ladrão na presidência da República, minha gente. É isso que a gente tem que falar. Um ladrão na presidência, entregando o Brasil, destruindo o Brasil, destruindo a soberania e o Estado Social, com uma mídia corrupta que está na máfia da FIFA, a Rede Globo, juízes canalhas corruptos que ganham prêmio por entregarem o Brasil e destruírem o emprego que gera o caos no Rio de Janeiro e em outros estados. Eles estão lutando contra o Brasil. Nós não temos propaganda porque disseram que a gente tinha a Rede Globo, não é? Agora, não temos. Temos aqui as redes sociais. Vamos usar. Ao invés de ficar aí querendo se sentir dentro de 64, para se sentir herói, como Carlos Krebs falando, dentro de uma minissérie, vá lutar pela democracia. Lutar pela democracia significa, regra número 1, erro da professora convidada, com todo respeito à ausência dela. Nunca exalte o inimigo. Aprenda essa regra aí, olha. Vou dizer aqui, com experiência que quem trabalhou comunicação numa guerra. Nunca exalte o inimigo. Você não tem que subestimá-lo. Mas você nunca pode fazer propaganda do inimigo. É burrice fazer propaganda de inimigo. Porque você está dando um tiro no seu próprio pé. Não deixe que o seu povo veja o seu inimigo como algo melhor, mais forte do que você. Regra número 1. Quem é Etchegóin na fila do pão? É essa a minha pergunta. Recebeu voto de quem? Recebeu voto de quem? Para destituir governos e botar militares que não entendem patavinas de nada de segurança pública para combater um crime que existe e que precisa ser combatido, mas com emprego. Crime no Brasil é isso. Desemprego, certo? Tráfico de drogas. Quem é que controla? Vamos lá nas igrejas pentecostais para saber quem é que controla o tráfico de drogas. Os donos das televisões do Brasil. Vamos no Supremo, no STF, para saber quem é que está controlando. Vamos no Senado para saber quem é que está controlando o tráfico de drogas no Brasil. Não é Zezinho, Boca Azul, do morro de não sei das quantas, que é o perigoso. Não, esses são coitados, né? São instrumentos do crime. Os verdadeiros traficantes não estão no morro, estão no asfalto. É importante que você entenda isso. Os verdadeiros traficantes não estão no morro, estão no STF, estão com concessões públicas de rádio e televisão, estão com igrejas com microfone na mão, certo? Temos que combater os verdadeiros traficantes. Aí acaba essa palhaçada de transformar o brasileiro pobre em objeto de um fetiche, até mesmo do pobre, de estar dentro de uma guerrinha. Guerra contra brasileiro? Vai declarar guerra contra outro? Precisamos nos unir e construir esse Brasil trabalhando.
Carlos Krebs e depois Rômulo, por favor. Nós temos no Sul um ditado que é muito apropriado para a Rede Globo nesse momento, né? Que cachorro ovelheiro morre com a cabeça virada para o rebanho. Cachorro ovelheiro é aquele que tem que pastorear as ovelhas, mas que vai lá, ao invés de fazer isso, e pega a jugular e mata o bichinho. Mesmo que tu mate esse cachorro, ele vai morrer com a cabeça olhando e desejando o rebanho. Então, os governos petistas, infelizmente, caíram na tentação de tentar domesticar esse cachorro e dizer que não, comigo ele não vai comer as ovelhinhas. Ele continua mordendo as ovelhas e agora mordeu o dono e fez com que o PT saísse do governo. Então, é impressionante como a gente continua olhando, cada vez que a Globo solta um lenhador na floresta para derrubar uma árvore, a gente vai correndo atrás desse lenhador tentando salvar a árvore. Não estamos nos preocupando com a visão estratégica de olhar toda a floresta. Nós temos que parar com isso, de seguir correndo atrás daquilo que ela diz que a gente tem que olhar, debater, conversar. Não é isso, não é essa a questão. Nós temos que pensar no país. Então, é um absurdo aplaudir esse pão e circo. O circo agora, a lona é camuflada, né? Mas nós não podemos cair na tentação de seguir repercutindo esse discurso sobre segurança pública que a Globo está querendo fazer, essa alusão que é para isso que serve a intervenção. Tenho certeza que o Rômulus, que tem um ar um pouco mais beligerante que o meu, ele vai ser mais contundente nessa análise, não é, Rômulus? É verdade, Carlos. Olha só, essa questão é tão complexa. Eu vi com muita atenção a lição que você deu, a reprimenda, Wellington, e eu concordo com você. Sabe, na faculdade de Direito, o ministro Barroso, esse que está aí, no primeiro período da faculdade, me ensinou que não existe defesa apologética. Você não vem se defender, já começa se desculpando, assim, olha, não é bem assim, mas não. Você, quando está num debate, seja retórico, seja real, como você falava numa guerra, você tem que fazer como se só reforça seus pontos positivos e só reforça os pontos negativos do adversário. Aqui a gente tem alguma confusão entre o aspecto, digamos assim, não é de propaganda, mas de estratégia de comunicação com a questão da análise política. Mas eu concordo com você que, nesse momento, a gente deve evitar saudar, ou até mesmo porque não é o caso. Enfim, o Etchegoyen estava lá esperando, ele espera esse momento para dar essa cartada desde que ele entrou lá. O golpe está aí desde 2016 e ele não tinha conseguido viabilizar ainda. Eles tiveram que ficar aguardando por causa da questão das reformas. E agora, como falou um amigo meu, Wellington, que observa a política ser feita em casa desde criança, e até hoje segue vendo a política sendo feita, ele fez um paralelo muito interessante. Você falava aí da questão do pessoal, da burrice, burrice, de se colocar frontalmente contra uma questão que é quase unânime, podemos dizer assim, na opinião pública nesse momento. Ele comparou, Wellington, veja isso, com a votação do impeachment do Fernando Collor, em 92. Vocês vão de lembrar que só uma pessoa, uma personalidade política, se colocou frontalmente contra e falou: isso é um precedente gravíssimo, a gente não pode fazer isso. Foi Leonel Brizola. Isso contribuiu para o fim da carreira política dele. Pintaram ele como velho senil, facilitou o trabalho da Globo, que já vinha justamente colando nele no Rio de Janeiro o selo do que é amigo da bandidagem, que não sobe morro. Então facilitou, ainda chegando assim, nossa, como assim? É uma unanimidade nacional de que Fernando Collor tem que sair. Vem essa pessoa aí já com cabelo grisalho falando que não tem? Como assim? Tá senil, tá gagá. Então, ajudamos a Globo. Hoje em dia, depois de 2016, todo mundo falou, certo, estava Brizola que falou. Mas naquele momento, aí é que a gente tem que ver a diferença entre os prazos, né? Longo prazo, curto prazo. Naquele momento, foi um araquiri político. Aquilo ajudou o fim. Depois disso, o Leonel Brizola nunca mais ganhou nenhuma eleição majoritária no Rio de Janeiro, nenhuma. Nem para senador depois, em 2006, acredito, que ele concorreu, nunca mais. Prefeito, nunca mais chegou sequer ao segundo turno em eleição majoritária, porque, evidentemente, ele aguentou ali um ataque da Globo. Vocês nem noção, assim, o que a Globo fez com Lula, no Rio de Janeiro, em que a Globo joga em casa, foi pior ainda, posso dizer, tendo do Rio. Então, assim, mas essa questão do Fernando Collor ajudou.
E aí, e a gente vê, mesmo o Brizola com toda a sua esperteza e sagacidade, ele viu a questão estrutural, o longo prazo, que é a mesma que a gente está vendo. A gente sabe que a intervenção federal não vai dar certo, a gente sabe que haverá o sofrimento das comunidades, a gente sabe que isso abre um precedente grave, mas nesse momento, no Teatro do Rio de Janeiro, e se houver a expansão para outros estados, se colocar frontalmente contra, colocando argumento técnico, número, falando, mas a violência não aumentou, não adianta. O que em política vale a percepção. Tem aquela velha máxima, né, Wellington? O pessoal fala que contra número não há argumentos. Quem falou isso não estudou psicologia humana. Certamente. Não importa o dado, importa a percepção das pessoas. E toda percepção é uma realidade para aquela pessoa. Então, se a Globo conseguiu realmente, martelando lá a questão da violência, não é uma coisa... até a gente tem que ver isso. Como é que foi essa história, Wellington? Me falavam ontem, você sabe que teve um assalto no Rio de Janeiro, um arrastão, num supermercado que é onde a elite faz compra, que o supermercado chama Zona Sul do Leblon. Todas as madames, juízes, todo mundo faz compras lá. Houve um arrastão nesse supermercado, desses dias aí que antecedeu a intervenção, ninguém foi preso nesse arrastão. A polícia não pegou ninguém, não houve repressão. Assim, vamos ficar espertos. Nessa altura do campeonato, um arrastão, pessoas invadem, não é uma coisa difícil de armar para noticiar isso, colocar o pânico na elite da cidade do Rio de Janeiro. Então, aquela coisa da faixa que surgiu lá na Rocinha, que é uma favela controlada por uma facção aliada ao PCC, tudo isso pode ser, a gente não tem a confirmação, mas podem ser armações, entendeu? Pode ser justamente tentando jogar com isso e manipular a opinião pública. Então, o fato é que existe essa percepção, ficar falando que a intervenção não funciona, se está dado estatístico, nesse momento, as pessoas não querem ouvir o dado, a estatística, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, um interlocutor nosso tinha sugerido, Wellington, uma pessoa que estudou profundamente as Forças Armadas, falando que o PT deveria tentar virar na votação e falar assim, olha, a gente sabe que o problema na segurança pública se deve muito mais ao comprometimento das forças de repressão, a corrupção nas polícias, a ineficiência, a falta de recursos. Então, a intervenção não deve ser contra a sociedade, a intervenção deve ser nas forças de segurança, para depurá-las. Isso era fazer. Então, nós votamos sim, mas colocar lá um destaque, que o Exército deveria se dedicar à depuração dessas forças, em vez de fazer um não contra que dá murro em ponta de faca, porque a população, nesse momento, no Rio de Janeiro, lá deu 84, daqui a pouco vai dar 100, quando chegar os blindados na rua, todo mundo vai aprovar. Então, é um araquiri, a mesma coisa que o Leonel Brizola, em 92, se colocar contra o impeachment. Fala, Wellington. Olha, tem duas coisas que eu queria falar aqui, tá, Rômulo e Carlos Krebs? Para que vocês saibam que eu não estou aqui falando coisas só, impressões minhas, etc. Você lembra de Tariq Aziz? Tariq Aziz, ele ficou mais conhecido que Saddam naquela época da invasão do Iraque. Por quê? Porque ele pegava os microfones de BBC, CNN, Al Jazeera, o que aparecesse na frente, e para ele, a mensagem dele era clara, o Iraque ia ganhar aquela guerra. E o mundo ficava com dúvida. Todos os especialistas sabiam que não tinha a menor chance militar do Iraque ganhar aquela guerra. Mas Tariq Aziz pegava o microfone e falava que ele tinha o Patriot, que tinha não sei o quê, o antimíssil não sei das quantas na época, e fazia um barulho danado. Ele morreu em 2015, né? Morreu por problema de saúde aos 79 anos de idade. Mas Tariq Aziz me ensinou ali, naquela época eu estava em Angola, eu morava em Angola, e eu conversava muito com o ministro que eu trabalhava na época, da comunicação, e ele me falava, olha, essa é a comunicação certa aqui. Essa aqui, Wellington, a comunicação certa. Porque quando você entrega na comunicação que o seu adversário é mais forte, você se rendeu. A comunicação, se você tiver a última linha de tweet para dar, você tem que falar, vamos vencer. Você está entendendo, Rômulo? Você está entendendo, Carlos Krebs? Não é loucura minha. É uma questão aqui, a gente está numa situação muito mais confortável do que Temer. E isso eu falei, e Rômulo vem falando, e todo mundo sabe, não é? Eu não quero ser aqui a última bolacha do pacote, não. É o seguinte, é muito simples. Temer e a quadrilha de Temer, e a quadrilha do golpe com o Supremo, com tudo, não tem nada a oferecer ao povo brasileiro. Essa agenda do PSDB imposta por Temer
ela foi reprovada nas urnas. Essa quadrilha chegou no poder através de um golpe para impor uma agenda reprovada. Não tinha como isso dar certo. Até aqueles fantoches, né, que eu chamo de antarelos, né, as antas de amarelo, certo? Até eles hoje reconhecem que foram objeto de manipulação. E se até eles reconhecem, como é que eu agora vou pegar e vou lutar contra tudo? Você tem que entender que comunicação eu não quero puxar brasa para minha sardinha, para de Rômulo, para a sua, Carlos Krebs, que agora, nesse momento aqui, você é arquiteto, mas nesse momento está trabalhando com comunicação. A questão aqui não é exaltar a comunicação. A questão é que a gente não pode negligenciar a comunicação. Não é? Se tem vários deputados e senadores agora querendo ser popstar de Facebook e do YouTube, tocando musiquinha e lendo notícia, por que não fala sobre coisa importante? Não é comunicação do mesmo jeito? É porque é muito mais fácil falar o que o povo quer ouvir. E por que agora, na hora de votar, uma coisa que é decisiva para a gente trabalhar a sucessão do comandante numa linha que seja favorável, e não tem nada bom. Então você trabalha com a redução do problema. Você vai reduzindo os problemas. Porque o maior inimigo de Temer, minha gente, é o tempo. Cada segundo que avança é um segundo a menos de paciência para o povo. Então você joga. Ô Lula, quando eu lhe falo aqui, Lula, que você está cercado de puxa-saco, eu não falo isso porque eu estou querendo provocar intriga, não. Nunca, Lula, queira pessoas que batam no seu ombro de que você é o cara, porque isso você já provou. Você precisa, Lula, estar cercado de gente que diga, Lula, esse caminho está errado. Isso aqui que você está fazendo não está certo. Vamos fazer desse jeito. Porque aí, Lula, você com a sua inteligência política, que é inquestionável, e você é honoris causa por isso, doutor honoris causa por isso, para o desespero do invejoso Fernando Henrique Cardoso, aí você vai juntar uma informação do anjinho do bem com o anjinho do mal. O anjinho do mal, nesse caso, é aquele puxa-saco que fica dizendo, não, seja Lulinha, paz e amor. Olhe, bote um vice de direita, porque em 2002 deu certo. Tá entendendo, Lula? É por isso que eu digo, por isso que Quaquá tá falando de plano 2 lá no Rio de Janeiro. Não é? Tá entendendo? Não dá para contar com Quaquá, não é, Lula? Já entendeu que não dá para contar com Quaquá? Haddad e procurar, você fica tirando foto o tempo todo agora com Haddad. Bote Haddad para ser o candidato do PT, Lula, para você ver o que é que acontece. Bote. Aí eu lhe desafio. Eu quero ver quem entende mais. Você pode entender tudo do PT, de política e tal. Bote. Eu tinha maior admiração por Haddad até como prefeito, ele fez coisas muito boas. Não é? Agora, não tem pegada, não chama, é um Ciro, é um encalhado. Ciro do início ao fim, 6%. De vez em quando ele oscila para 5%. Vai insistir com Ciro para quê, PDT? Para ele ficar falando mal de Lula? Para ele ficar rachando a base que poderia ser boa? Não é? Então eu acho que está faltando, sabe o quê? Desapegar de 1964. Isso é que dá não renovar. Não renovou. Os conselheiros são os mesmos da época do sindicato e tal, da base sindical, e o mundo mudou. A ciranda gira. E aí, meu irmão, se você ficou preso há um tempo, você não avançou com o tempo. Rômulo, eu sei que eu estou hoje monopolizando um pouco a palavra, mas é porque todo mundo está dizendo que o assunto é delicado, que o assunto... Eu não considero nada delicado. Tá? Eu acho esse assunto do Brasil aí, nesse momento, uma maravilha para a gente. A questão é saber explorar. A questão é não falar de segurança pública. Que é isso que eles querem. A questão aqui é falar de desemprego, problema social, que é quem motiva tudo isso. E aí a gente ganha de cacetada. Porque o que é que Temer tem para oferecer? Nada. Temer não é nada. Temer não tem nada a oferecer. O que é que a Globo oferece para o povo? Nada. A Globo perdeu 4 eleições. Certo? A Globo
já defendeu José Serra, ladrão, já defendeu o Alckmin, corrupto também, já defende até sei lá, Carlinhos Cachoeira daqui a pouco, vai lançar Carlinhos Cachoeira, não é? A Globo é capaz de apoiar Carlinhos Cachoeira para a presidência e querer transformar ele. Pô, uma emissora que quis empurrar Luciano Huck como presidente não leva o Brasil a sério, não é? E ainda teve gente, não, porque Luciano Huck, ele pode ter força no governo. Puta que pariu. Carlos, cara, vou passar para vocês, senão eu vou começar a falar palavrão aqui. Não fala palavrão. Pode só ser contundente sem ser ofensivo demais. Eu adorei do que a professora falou hoje, eu adorei ela expor o Maquiavel. A gente usa de uma maneira completamente errônea o termo maquiavélico. O termo maquiavélico deveria pertencer muito mais à visão estratégica do que se algo, uma má impressão de algo ou de alguém. Ela falou com muita propriedade sobre leis, sobre falta de leis, e quando não há leis, o que se deve ouvir, o que é escutado são as armas. Isso é uma síntese fantástica desse momento. Nós vamos querer ficar discutindo as armas ou nós vamos discutir as leis que foram rasgadas? O que nos importa, o que nos interessa nesse momento? Quem é da lei é o Rômulus. Rômulus, o que Maquiavel tem para nos dizer agora? Wellington, Carlos Krebs, eu concordo com você. A professora lembrou Maquiavel, e como você falou, Maquiavel ficou conhecido por essa coisa dos fins justificam os meios, e ele tem muito mais a oferecer para a gente. E uma das coisas é justamente a distinção entre a moral, a ética do indivíduo na política, e a moral e a ética do indivíduo e a da política. Então, algo que a gente individualmente vê como equivocado e sabe que é errado, todo mundo aqui sabe que essa intervenção federal está fadada ao fracasso no que ela se propõe, não se propõe, é um truque, mas enfim, no que eles dizem que ela se propõe, mas também sabe dos custos que ela vai ter humanos. No entanto, a ética da política, ela tem que ver, a chamada em francês, fala a razão de Estado, raison d'État. A gente tem que ver, então, a melhor maneira de proteger esses interesses, inclusive das comunidades, é tirar o golpe o quanto antes. Se a gente der uma sobrevida, fazendo, como o Wellington falou, um debate sobre segurança pública agora, é a última cartada deles para tentar perpetuar o golpe, criando um candidato da lei e da ordem, aí num golpe eleitoral, um novo plano cruzado, um novo plano real, algo dessa natureza para eleger, que vai expirar logo após. Então, eu queria, Wellington, registrar aqui que nesse artigo que nós publicamos ontem, lá no Duplo Expresso, falando dessa pegadinha, o título é Plano Etchegóin, Globo e entreguistas armam Arapuca com a bancada do pó, e eu coloquei algumas trocas minhas com interlocutores qualificados, inclusive pessoas que veem a política ser feita de perto. Aí um que é mais idealista falou assim, poxa, olha só, o que a gente faz então? A intervenção está aí, o povão favelado vai sofrer, a gente não vai falar nada? Eu falei para ele, meu amigo, o povão vai ficar... falou, o povão está com tanque a gente que é de classe média fica debatendo e o pobre lá da comunidade, da favela, está com tanque na casa dele, a gente não vai falar nada contra isso. Eu falei, olha, se a gente não voltar em outubro, o povão vai ficar com tanque na porta dele 10 anos, 20 anos. Então, assim, nesse momento é uma questão. Isso aí está dado. A gente não pode impedir. Primeiro que a gente é minoritário no Congresso, a gente é minoritário na sociedade. Não tem como impedir. Só se a gente for lá fazer um cordão humano, mesmo assim, eu acho que a gente não vai ter número suficiente de pessoas para fazer cordão humano em todas as favelas do Rio de Janeiro para impedir os blindados de passarem. Então, é realpolitik, é ver que é pragmatismo. A gente não tem como impedir. Está dada. A intervenção militar no Rio de Janeiro está dada. Agora, como que a gente vai trabalhar isso politicamente? E aí, um outro interlocutor, esse muito qualificado, que é observador privilegiado da política nacional, em especial da política fluminense, me falava isso, olha, que a gente tem razão em falar que a tentativa é essa de tirar, como o Wellington falava, da discussão do projeto nacional, do emprego, do pré-sal, da soberania, desmonte de estados, retirada de direitos, e passar para a segurança pública. Porque, aceitem, o discurso da lei e da ordem, ele é intrinsecamente de direita. Ele é de direita, a gente não pode disputar nesse terreno a esquerda com a direita. A esquerda defende direito penal mínimo, defende direitos humanos, defende tudo isso. Então, assim,
esse discurso da faca na caveira lá do Tropa de Elite, ele é intrinsecamente de direita, ele é até fascistoide, quase na extrema-direita. Então, não tem. Se eles levarem para esse campo, se a eleição se tornar sobre segurança pública, a gente vai perder. E aí a gente está aqui, Wellington, como você falava aqui, em vez de tentar jogar com esse dado e trabalhar ele, como você falou, para dar tempo para eles se enforcarem, não, a gente vai ficar sacudindo estatística de antropólogo. Ai, não, mas olha só, aqui, olhando, o Rio não é nem o 10º, e olha só, já está comprovado aqui pelos estudos, pelo trabalho do professor tal, que não adianta. Vai ganhar voto, sabe onde? Lá no departamento de antropologia. Isso elege alguém em eleição majoritária? Não adianta, gente. Então, assim, isso está dado a intervenção, a população quer, a gente vê como errado, então a gente tem que se precaver, tentar se distanciar do efeito nocivo que ela vai ter. Então, essa proposta dessa pessoa, dessa fonte que me deu, estudou muitos militares falando, tenta virar isso, faz, na verdade, um destaque para dizer que a intervenção se dará nas forças de segurança, que elas são o problema não é o pobre, o problema não é o favelado, o problema é a Força de Segurança do Rio, que está pelos governos do PMDB sucessivos aí, estão próximos a essa banda podre da polícia, e ela, por sua vez, está próxima da criminalidade, levaram a esse estado das coisas. Então, a intervenção federal é para depurar as forças de segurança. Isso seria uma jogada inteligente do PT. Isso seria... E não, eles resolveram, por default, reagir, como o Wellington fala, usando trauma de 64, falar de aprofundamento do regime, não sei o quê, e contra uma coisa que 90% da população hoje é a favor. Não adianta, isso é um suicídio eleitoral. É a mesma coisa que estava certo o Leonel Brizola dizendo lá atrás, que era errado votar o impeachment do Collor, mas isso ajudou a enterrar a carreira política de um grande líder. Sagaz, eu não conheço ainda, na minha vivência pessoal, de ver um líder político mais sagaz do que o Leonel Brizola, mais esperto. Não tem. Pode ter outra pessoa, por exemplo, Lula é tão popular quanto, tem uma intuição, mas assim, sagacidade de discurso, de estratégia de comunicação, de identificar os inimigos, olhar curto prazo, longo prazo, identificação do interesse nacional, igual o Leonel Brizola, eu ainda não vi. E, no entanto, ele caiu nessa armadilha, porque ele foi falar isso com uma derrota, e pintaram ele como desculpa o termo pejorativo, um velho gagá. Era o que falava, olha como tá gagá esse velho, falando que não é para fazer impeachment do Collor, quando 99% da população brasileira queria um impeachment. Mesma coisa agora, em termos de você vai se colocar contra o PSOL, coitado, assim, depende, né? Porque o PSOL tem esse votinho, né, do deputado, ele não... essa é importante. O PSOL entrou no STF, mas o PSOL não disputa eleição majoritária para valer. Ele disputa deputado lá, 3, 4, que é o voto do LGBT, o voto do negro. Esse ele está cativo. Então, e até ele se reforça nessas minorias que são muito convictas dos direitos humanos, vai ganhar. Então, vai até ajudar ele a eleger os 2, 3 deputados deles. Agora, vai ver se ele vai ganhar uma eleição majoritária. Vai ver se ele melhorou na disputa majoritária no Rio de Janeiro com isso. É um suicídio, ainda mais no Rio de Janeiro, mas mesmo no Brasil todo. E aí, Wellington, você falava aí da questão que isso é uma farsa, para fechar aqui, é uma farsa falar que isso é um combate ao narcotráfico, e que se fosse para ver um narcotráfico, era para ir em outras instâncias. Eu vou ler aqui o que mandou outro interlocutor, notícias, tá? Eu vou ler apenas notícias. Tá link, tá o print, está nesse artigo, olha só. Quando o PCC foi criado, o secretário de Segurança Pública em São Paulo era o Michel Temer. O ministro do STF, indicado por Temer, Alexandre Padilha, era advogado de uma entidade relacionada ao PCC. Isso tudo, o link está lá, hein? Print das matérias de grande imprensa, ao País, tudo isso, para não dizer que é blog sujo. Mais uma. O Aloysio Nunes, que foi vice na chapa do Aécio e que é o atual ministro das Relações Exteriores, quando ele era secretário da Casa Civil no estado de São Paulo, ele teve o nome dele envolvido numa grande apreensão de drogas que se deu na fazenda dele. E aí a polícia de São Paulo, então está lá a matéria da Folha, disse que ele foi vítima, que o pessoal plantou a droga lá porque era um lugar ermo. Só mudou a fazenda e o estado. Vá no Mato Grosso que você pega. Ô, policial federal, pera aí, meia horinha de trabalho sério. Você pega o cara lá. De trabalho sério, você pega. Continuando, ó. Aí agora chega no Aécio. O Aécio, que é dono do aeroporto de Cláudia, aquele aeroporto lá privado, que fechava a chave, essa faz parte da rota ali, né, vindo dos países fronteiriços até chegar ao oceano. Teve depois aquela apreensão de drogas do helicóptero do Zezé Perrella, próximo ali, na linha que passou por ali, também próximo, chegando ali, nesse corredor da droga entre Paraguai, Bolívia e o Oceano Atlântico.
É sempre meia tonelada, Wellington, me ensinaram isso. Você lembra? O helicóptero era meia tonelada, e o último que eu vou falar aqui, que é o nosso ministro da Agricultura. O ministro da Agricultura tem a impressão, é sempre meia tonelada, que meia tonelada é mil. A coisa americana, o peso americano. Ele não pode nem cantar, não sou agricultor, desconheço a semente, né? Exatamente, pois é, olha só. Então, aqui teve esse Zezé Perrella e o aeroporto do Aécio Neves. Não só isso, olha aqui, uma notícia do G1. Polícia, lembra, o aeroporto do Aécio Neves é em Cláudio, lembra disso? Cláudio, a cidade de Cláudio, no interior de Minas. Olha aqui, polícia, tem um print aqui ainda, do G1. Polícia fecha laboratório de refino de drogas em Cláudio, Minas Gerais. Tá. Aí depois, tem aquele famoso grampo do Joesley, ou da Polícia Federal no Aécio, em que o Zezé Perrella fala para o Aécio Neves, isso é engraçado, Wellington, porque isso passou tão batido na grande imprensa, mas assim, a gente falou, mas olha só, abro aspas, para o senador da República, Zezé Perrella, ligando para o Aécio Neves, abre aspas, não faço nada de errado, só trafico drogas, fecha aspas. Aí agora, Cristiane Brasil, essa que foi sem nunca ter sido a ministra do Trabalho, também está sendo investigada pelo quê? Associação para o Tráfico de Drogas. E aí agora chegou no último, o nosso ministro da Agricultura, Wellington, ministro da Agricultura. Então, entendi plantar, de colheita, processamento, né, de sementes, de bens agrícolas. Então, um avião decolou da fazenda do Blairo Maggi, ministro da Agricultura, transportando o quê? Drogas, meia tonelada, que é aquela que é 1.000 pounds, que é o peso internacional para exportação de droga. E aí, vou lhe dar uma ajuda, você não colocou o link. Enquanto eu estou falando, você vai buscar o link e já vai adicionar no seu artigo, tá bom? O ano passado, logo depois de consumado o golpe, vá procurando aí no Google, enquanto estou lhe falando. Eu sou investigador de Google, porque está tudo tão claro, está tudo tão escancarado. É preguiça da Polícia Federal, não é? Preguiça. Eu tenho que falar que é preguiça, né? Eu tenho que falar que é preguiça. Nem todo policial federal está dentro do tráfico de drogas. Aí você vai aí, olha, interior de São Paulo, no Google, tá? Todo mundo aí que está me assistindo. Interior de São Paulo, caminhão do Exército, cocaína. Pronto, só faça essa associação aí, você vai achar outra notícia. Por quê? Porque quando o Temer entrou no poder, a primeira coisa que teve que ser feita foi tentar jogar alguém das Forças Armadas no tráfico de drogas. Porque, e eu já vinha falando, na época não tinha Rômulo aqui comigo, era cafezinho no WC. Eu vinha falando, olha, esse golpe aí tem muito do narcotráfico. Conversava muito com o Muniz Bandeira, o cientista político falecido ano passado, para o nosso lamento, não é? E a gente sabia disso. Ele, inclusive, conversava comigo em off sobre isso. Ele falava sobre o ópio no Afeganistão e falava por que os Estados Unidos são tão interessados também no Brasil. Não é só petróleo, tem a questão da cocaína. Eles limparam lá, liberalizaram, não é? Mas eles nunca combateram, eles sempre quiseram controle. E aí usam os laranjas brasileiros. Olha aí, você achou a matéria, Rômulo? Achei, vou ler para você aqui agora. Ó. Ah, pode botar no seu post para engrossar o seu... Caminhão do Exército é apreendido com drogas e 3 militares são presos em Campinas, São Paulo. E aqui as malas, uma quantidade fabulosa de droga, malas cheias de droga, muita droga mesmo. Wellington, você tem razão, assim, porque essa questão das drogas, as pessoas acham que tem inocente que ainda acredita que os Estados Unidos realmente querem combater, que a DEA, né, aquela Department of, que combate as drogas no hemisfério, acho que é Enforcement on Drugs, o DEA, que ele realmente combate as drogas. Não, eles querem controlar o mercado, é a agência reguladora. É a agência reguladora, porque esses fundos, o Deep State americano, ele financia operações clandestinas com dinheiro frio. Esse dinheiro que você falava aí do tráfico dos opioides vindo do Afeganistão e da Ásia Central, a mesma coisa a cocaína, porque essas operações feitas clandestinas, elas têm que ser financiadas com recursos que não podem aparecer no orçamento. A gente tem até a comprovação de um escândalo, Wellington, que deixou isso muito claro. Quem é mais antigo aí nos anos 80 lembra do escândalo Irã-Contra. Teve até a participação de Israel. Os Estados Unidos doou, vendeu com desconto armas para Israel. A Israel vendeu pelo preço cheio para o Irã. E aí o Deep State americano pegou a diferença, recebeu. Então Israel, na verdade, foi só um repassador, para não aparecer, porque os Estados Unidos não podiam vender para o Irã. Então vendeu, entre aspas, Israel com desconto, subfaturado. Israel vendeu pelo preço cheio para o Irã, que lutava contra Saddam Hussein, que era o aliado oficial de Washington. Eles pegaram a diferença no valor do preço de venda
que Israel prontamente entregou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pegou e financiou os guerrilheiros, os contras, que também era proibido legalmente de financiar. Eu vi uma lei nos Estados Unidos votada que os Estados Unidos não poderiam se envolver no conflito da Nicarágua, e aí deram esse dinheiro, o Reagan deu, para financiar os contras. Isso quase resultou na demissão, no impeachment do Ronald Reagan. Não aconteceu, mas assim, quase, dava motivo. Só não foi porque o ataque era contra pessoas externas. Então eles, americano não liga muito. Quando a coisa é interna, sim, que nem Watergate. Mas é isso que a gente tem que ver. Então, essas operações, os Estados Unidos controlam o narcotráfico, é guerra de quadrilha nas Américas, de cocaína, e controlam o narcotráfico também da questão da... Então, isso que você fala, então, imagina, uma pessoa do conhecimento, da sapiência do professor Muniz Bandeira já atentava para essa importância geopolítica, além de todos os recursos, outros recursos que nós temos no continente, é também essa questão da droga, que é fundamental, porque os Estados Unidos, é aquela questão que falam, né? Eles começaram a intervir na droga quando eles começaram a perder muito dinheiro, ali nos anos 70, 80, saía dólar, o pessoal lá cheira, fuma tudo, tanto agora estão legalizando para depender dessa dependência. Então, é para diminuir essa dependência. Eles ali estavam perdendo muito dinheiro, muita divisa com esse tráfico, e resolveram intervir fora para tomar pé do negócio e começar a controlar ali. Então, é isso que a gente tem que ver também. Então, essa questão, a classe política brasileira está muito próxima. E aí, essa pessoa que me mandou esses links todos, e eu vou colocar isso que você sugeriu, Wellington, para tentar contaminar e botar o exército também nessa, para ficar todo mundo preso na mesma arapuca. Ele termina falando o seguinte, olha só, aí ele pergunta, na boa, você acha mesmo que as Forças Armadas foram convocadas para combater o narcotráfico? Todos esses nomes aí que eu citei, de ministério, de parlamento. Ele falou, se fosse o caso, aí sim a base governista realmente teria motivos para se preocupar. E aí eu terminei colocando um post antigo, que foi, acho que, o que levou você me ligar a primeira vez que a gente conversasse, falou, cara, você está na pegada certa. Foi aquela época daquela juíza lá do Mato Grosso, o filho dela foi preso, e aí o pessoal falando, uma pessoa tinha compartilhado, ninguém sacou ainda que essa desembargadora, aquela que teve o filho preso, cheio de carregamento de droga, falou, ninguém percebeu que ela é a chefe do tráfico e os filhos são laranja, ali ela que é a chefe das operações na família, o filho estava transportando, eu falei, eu acho que só a gente que está fora do Brasil é que tem a liberdade para falar o óbvio, para relacionar esses links e publicar e falar dessa questão. E eu falei, aí a gente vê, vocês acham realmente que esse milagre agrícola do centro-oeste e da região norte é só por causa do boi? Você acha que realmente o chão do centro-oeste é mágico? Faz realmente assim a nossa produção de proteína animal ali ser fabulosa de uma maneira que ninguém pode competir? É verdade, tem muito sol, tem muita água, mas assim, porque ninguém sabe que boi é uma das melhores coisas para lavar dinheiro. O boi cresce, vende, superfatura, subfatura. É uma das coisas mais fáceis para esquentar dinheiro. Diga lá, Wellington. Tem melhor do que o boi a vaca, não é? Melhor do que o boi para lavar dinheiro. Carlos Krebs, você está caladinho aí? Eu estou falando em vaca, você que é gaúcho, entende muito do assunto, eu vou passar para você. Mas a vaca, a gente... Wellington, a dele é vaca de verdade, não é essa vaca branca, não. Né? Sim, o gado de origem... O gado de origem... Carlos Krebs, eu vou passar para você. Eu só tenho que ler aqui, porque a gente tem a questão técnica aqui que tem que ler. A Camila está passando para mim aqui, tá bom? Que tem Leandro Oliveira de Souza, está elogiando a análise, obrigado. Tem aqui nomes para a gente falar: Kátia Paiva, Terezinha Dulce, Zilda Tabosa, Sônia Castro, Carlão de Brito, Renato Mendes, Sérgio Araújo, todo mundo... elogiando e participando do programa, eu sou muito grato. O Rogério Alves está perguntando, vou passar para Carlos Krebs essa. Rogério Alves de Meirelles está perguntando, bom dia, as pesquisas eleitorais serão interrompidas durante a intervenção? Não, eu já vou respondendo antes, Carlos Krebs, não. Não vai ter eleição, minha gente, se tiver esse negócio aí, vocês não estão percebendo isso não, vocês estão pensando que é o quê? Eles botaram exército na rua para quê? Para quê? Pois então, Wellington. Vai lá. 3 coisinhas. A professora falou em suicídio eleitoral, talvez estejam fazendo um assassinato das eleições. Então não tem que ficar discutindo o que vai ter, porque o féretro já está no caixão.
A segunda coisinha, o Rômulus mencionou da nomeação do ministro para o STF pelo Temer, do Alexandre Padilha. Não, o Padilha mandou o Temer nomear o Alexandre de Moraes. É um pouco mais complexa a coisa. E quanto à vaca fria, realmente a gente entende, mas lá no Centro-Oeste não é só gado que dá dinheiro. Tem o arroz sequeiro, tem a soja, tudo é muito bom para lavar o dinheiro em grandes extensões de terra. Então, a gente tem que ter noção que esse caminho, essa linha que tu desenhou aí na tela, vindo dos países andinos até o Oceano Atlântico, isso já existia antes das capitanias hereditárias, Rômulo. Eu não lembro se o nome correto é esse, Peabirus, é um nome similar a esse. Mas os povos antigos das Américas já faziam uso, eu não sei o que eles levavam para o litoral atlântico, trazendo lá dos Andes. Imagino que não fosse pasta de coca, mas mesmo assim o caminho já estava lá. O caminho já existia antes da roda. É verdade, Carlos Krebs. Aí você sabe, Wellington, essa coisa que a gente estava falando da instrumentalização política, Wellington, eu escrevi esse artigo ontem, eu já tinha escrito falando dessa questão no domingo, do paninho vermelho, que era para prender a gente e fazer a gente passar a discutir segurança pública, em vez de falar de pré-sal, de nióbio, de direito de CLT, de previdência. Eu já tinha falado, não ia mais escrever, e eu achava que tinha muito artigo, mas quando eu acordei na segunda-feira, que eu fui olhar meu WhatsApp da família, tem parentes direitos, já falei que eu sou minoria na minha família, e aí eu recebo de um parente que é muito ativo politicamente, de direita dura, linha dura, ele um pouco mais vota no Bolsonaro, ainda não, mas quase. É aquele tucano ainda, mesmo, mas que está quase na franja, assim, já para dizer que tem que jogar napalm no morro, esse tipo. Pois então, ele manda uma fotos que a gente conhece do Rio de Janeiro, de vários traficantes, arma, foto do morro, pessoal, negros sempre, né, que é para dar aquele medo da classe média, né, aqueles jovens negros segurando fuzil, isso é o pavor. No Rio de Janeiro, quando você vê isso aqui, o pessoal fala, ai, meu Deus do céu. Então, e aí, no meio delas, aquela foto lá da faixa na Rocinha. STF, se prender Lula, o morro vai descer. E é o que eu falei, morro vai descer no Rio de Janeiro, é o terror. E aí já combinando com a invasão do supermercado Zona Sul do Leblon, que é o ponto de encontro das madames, que não teve uma prisão sequer, Wellington. Assim, chegaram, a segurança não viu, não chamou polícia, assim, só mesmo para dar o susto e manchetar e ter os vídeos, né, do terror, lá o pessoal invadindo o supermercado Zona Sul. É muito interessante saber que a segurança de um ponto que reúne a elite, onde a elite faz suas compras, é tão mal protegido pela segurança, assim, eu fiquei realmente impressionado. E aí, colocando isso, e aí ele termina, né, colocando essas imagens lá do Lula e fala, para vocês verem até que ponto chegamos. Aí eu falei, não, eu vou ter que botar isso, que isso é comprovação cabal. Quando eu vi isso, Wellington, eu encaminhei para todos os contatos políticos, assessorias e políticos mesmo, do meu WhatsApp, pessoas da militância, todo mundo. Falei, gente, está claro o jogo. Eles querem colar na gente o selo, assim como eles fizeram com Brizola, Leonel Brizola, querem colar na gente o selo de que nós somos coniventes e apoiados pela bandidagem. Isso funciona. Foi assim que a Rede Globo conseguiu destruir a imagem de uma pessoa muito sagaz na comunicação, que era o Leonel Brizola, porque ele marcou o Wellington, o primeiro governo dele no Rio de Janeiro, a partir de 82, dizendo, no meu mandato eu vou implementar uma política de direitos humanos com a máxima, polícia não sobe mais morro atirando. E a pessoa falou, então agora liberou geral. E aí deturparam isso, a gente sabe que não adiantava nada, mas eles conseguiram usar isso politicamente para dizer que o Brizola inventou a violência e o tráfico no Rio de Janeiro. Imagina isso. E aí, quando chegou a eleição de 1986, Wellington, o seu xará, Wellington Moreira Franco, estava disputando com o vice do Brizola, Darcy Ribeiro, um homem que é, né, um dos maiores humanistas do Brasil, então, evidentemente, não era uma pessoa do prende e arrebenta. E aí ele falou, olha, isso aí é uma conivência com crime, a gente vai acabar com a violência, com o tráfico em 6 meses. Guerra total, vamos invadir os morros, ocupar e coisa e tal. Estou vendo cocô, Wellington, vou fechar. E aí o que aconteceu? O Wellington Moreira Franco foi eleito, Darcy Ribeiro foi derrotado, e evidentemente essa promessa não durou nem os 6 meses que eles prometeram, que é impossível, mas foi o suficiente para dar um golpe eleitoral. Pois agora, em 2018, está lá o mesmo Wellington Moreira Franco com o Temer, com essa coisa, esse golpe eleitoral de ocupação, para dizer essa coisa, que vão acabar com a... Talvez não dê tempo até o fim de 2018 para a gente mostrar a mentira, como foi mostrado no Rio de Janeiro, mas talvez seja o suficiente para eles elegerem e aprofundarem o golpe. Então, mais uma vez, eu termino dizendo isso, Wellington. Para que o tanque não fique lá na comunidade 10 anos, 20 anos,
A gente não pode morder essa isca e ficar discutindo segurança pública. Vamos trazer de volta para o pobre, vamos trazer de volta para o pré-sal, vamos trazer de volta para a soberania, CLT, Previdência. Não podemos morder essa isca. Segurança pública é a área deles, eles sempre vão ganhar esse debate. A gente tem sempre um debate que nos é favorável. Diga, Wellington. Ô, Rômulus, e eu já vou aproveitar para fazer o convite a você, Carlos Krebs, e a você que está me assistindo agora. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, a gente vai voltar para uma live especial. O Rômulus nem está sabendo disso, vou avisar aqui no ar agora. Vou botar aqui a câmera no Rômulus para mostrar a cara de espanto. Nós vamos conversar. De novo, Rômulus. Então, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Iderley. Ele é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é pesquisador do DIEESE, certo? Um estudo importantíssimo foi feito, onde um paralelo é estabelecido entre empresas públicas e empresas privadas. Aí você vai ver que essa falácia da privataria, né? Porque privatizar é bom, não sei o quê, você vai ver que isso é tudo engodo. E a gente vai trazer isso para aqui agora, nesse momento, sabe por quê? Porque esse papo de segurança pública, eu não vou entrar na datenização da comunicação, que eu não nasci. Olha, quem nasceu para o Wellington Calazans não vai morrer da Atena, entendeu? E aí eu falo sem medo de ser comparado, de ser sacaneado, porque eu tenho escrúpulos. Eu tenho compromisso com a comunicação, eu não tenho compromisso com o crime, com a apologia à violência. Eu não ignoro a origem do problema, que é o abandono do Estado social, e fico trabalhando a consequência, que é o crime consumado, não é? Eu não acho bonito que uma pessoa roube, mas eu também não posso achar bonito que a justiça, que dá 7 anos, 8 anos de cadeia a um pai de família que roubou uma galinha para alimentar a sua família, seja a mesma justiça maravilhosa que deixa prescrever os crimes desses canalhas que estão no poder aí. Então, eu não vou entrar, nem Rômulo, se Rômulo quiser entrar, eu não vou deixar. Carlos Krebs nem tem vocação para isso, certo? Na datenização da comunicação social, aqui no Duplo Expresso, eu não caio nessa, não. Discutir segurança pública é um cacete, vá procurar o que fazer, Rede Globo. Eu vou discutir aqui, sabe o quê? Pobreza. Eu quero que o pobre volte a votar. Você da favela, que tem agora como porteiro militares que estão cumprindo o seu papel institucional, mas comandados por um ladrão, certo? Mas estão cumprindo o papel dos militares. Você não é ladrão, você não é marginal do crime, você é marginal do olho do Estado em relação ao seu problema. E é isso que a gente vai conversar aqui, resolver o problema. O problema é desemprego. Então vamos dar emprego. Vamos procurar como gerar emprego. O problema é o uso da riqueza do Brasil para benefício dos brasileiros e não para os americanos, para os noruegueses aqui do lado, não é, Carlos Krebs? Então o cocô do dia, para mim, vai para todo mundo que contribui para a datenização do Brasil, da comunicação social, da política. Vai aparecer um bocado de Datena agora aí, não é? Pois, para mim, Wellington, o cocô do dia vai para Lava Jato, porque é ela que está quebrando o Estado carioca e proporcionando toda essa mise-en-scène que a gente está assistindo hoje. Eles é que tem que ir para o vaso. Muito bem lembrado, Carlos Krebs, muito bem lembrado. A Lava Jato, quem destruiu o Rio de Janeiro não foi corrupção do Cabral de 2%. Quem destruiu o Rio de Janeiro foi a Lava Jato. O Rio de Janeiro era o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil e agora a segunda mais alta. Foi a destruição da cadeia de óleo e gás, foi a Lava Jato é responsável pelo que a gente está vendo. E fica difícil escolher, mas eu vou com o Wellington para reforçar, Wellington, e falando que a datenização, infelizmente, não está vindo só da direita. Tem gente nas forças populares que quer ir para a datenização também. Então, meu cocô vai ficar para o lado popular que está se deixando levar para a datenização e vai, com isso, diminuir nossas chances que já tem que lutar muito para conseguir. Ainda vão dificultar o nosso caminho. Então, meu cocô do dia é quem, do lado popular, está contribuindo para a datenização, Wellington. Pois é, datenização. Esse é um termo que eu já usei num texto ano passado. Fui criticado pelos aqueles, né? Cheio de teórico na esquerda. Tá cheio de teórico. Agora, na prática, é uma cagada atrás da outra. Então, é aqui, ó.
vai discutir se o povo está dizendo que está dentro daquela bolha que a Globo criou? Você tem Globo para desfazer aquela mentira? Não. Então o que você faz? Você pega carona na mentira. Você, para resolver o problema, você tem que estar dentro. E depois você abre as portas. Se você ficar batendo de frente o tempo todo, você é um idiota. Entendeu? Aí eu fico fazendo consultoria de graça aqui, e ainda sou taxado de ruim, viu, Carlos Krebs? Eu cobro caro para dar esses conselhos. É sério. Aí fico aqui, esse cara aí não entende de nada, sensacionalista. Teve um babaca que disse que a gente faz fake news, né? Fake news. Fake news é um cacete, rapaz. Então aqui, ó. É o seguinte, 9 da manhã a gente vai falar sobre DIEESE, uma comparação entre empresas públicas e privadas. Eu recomendo que você assista. Não caia nesse engodo, não, de que a gente está em guerra e etc. A guerra que a gente tem que travar é para que a democracia seja resgatada. O Brasil vive uma guerra híbrida, onde células de diversas e de diferentes, né, instituições foram cooptadas pelo mercado financeiro internacional, utilizando aí como o Rômulo costuma dizer, o Deep State, né? A estrutura aí do Estado norte-americano, de investigação, né, CIA, FBI e as Forças Armadas também, para poder esculhambar o Brasil, transformar o Brasil num grande Congo na América Latina. Então, se você é contra isso, está do meu lado, está do lado de Rômulo, de Carlos Krebs. Se eu ficar falando para 30 pessoas que acreditam no que eu estou falando, Rômulo, no que você está falando, no que o Carlos Krebs está falando, eu acho que a gente já vai conseguir trabalhar, porque bastam 30 pessoas para a gente conseguir derrubar esse golpe. É só usar a cabeça. Esse negócio de fazer política com estômago é uma burrice sem tamanho. Usar o cérebro. O povo não lute contra o povo. Não lute contra o povo. Isso é uma coisa básica. Se você lutar contra o povo, você não vai ser ouvido. Então você primeiro vai lá, finge que está ouvindo, e depois vai mostrando, olha, você acha mesmo que esse problema aqui de João é porque João é ladrão ou é porque João não tem emprego? Você está entendendo a revolução que você promove? Aproveita esse suicídio político e estratégico da Globo e de Temer, de botar exército na rua, que não vai dar certo isso, e o exército sabe disso. O exército está cumprindo o papel dele, tem que ir, não é? Mas não vai dar certo, para jogar o debate do desemprego, do problema social, das questões sociais, é isso. Fale do que a gente sabe. Fale do que deu certo. A memória recente do povo não é violência, não. É prato de comida na mesa. Carlos Krebs. Fala mais aí, Carlos Krebs. Eu gosto de ouvir sua voz. Me peguei de surpresa, né? Pegou de surpresa. Eu estava lendo a lista dos comentários aqui no Facebook, né? Tá bom, tudo bem. Mas... Estou adorando a datemização. Eu acho que a gente tem que dar descarga e acabar com essa história. Chega desse papo furado, vamos olhar para frente, vamos parar de olhar para onde estão querendo colocar uma viseira na nossa cabeça. Vamos olhar para frente, vamos sair dessa olhando com uma visão estratégica da situação, do momento, lendo, ter uma leitura correta, serena, tranquila e objetiva da situação atual. É isso que nós precisamos. Nós não temos que ficar retumbando o que a Globo nos propõe. Pronto, disse tudo. Wellington, só para fechar, uma informação que tem lá no artigo, que é importante. Essa fonte que testemunha a política fluminense carioca, sabe o que ele me disse? O Pezão já tinha pedido a intervenção desde maio do ano passado. Em junho, deputados do Rio foram ele e pediram. Ele só não tinha decretado porque ele tinha que aprovar as emendas constitucionais. E com intervenção ele sabe que não pode. Então, agora, como eles já jogaram a toalha na reforma da Previdência, juntou a oportunidade com o oportunismo, de finalmente dar esse golpe político. Então, isso aí está armado há muito tempo. A gente vai cair na arapuca que eles estão armando? Não. Vamos trazer para onde a gente nada de braçada. Esse é o debate pré-sal, emprego, cidadania, soberania brasileira, porque isso é isso que eles querem mascarar com a história de segurança. Você falava, Wellington, muito bem, que o Brasil não está em guerra contra o crime, o Brasil está em guerra contra os Estados Unidos, uma invasão em guerra híbrida. Esse é o inimigo, e que eles vão tentar mascarar com esse inimigo interno, que ainda por cima, né, Wellington, trabalha com produtos que tem como agência reguladora o Deep State americano. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos botar a cabeça no lugar e trazer
baixa a bola, né, vamos dominar e jogar no nosso campo, não no campo deles, que é desfavorável. Lei e ordem é, por natureza, por definição de direito. Então, vamos trazer para o nosso, para o social, para o desenvolvimento, para o orgulho da brasilidade. Como a gente falou, quando tinha... A memória é recente, gente. É só falar de quando estava todo mundo em pleno emprego, empregado, carteira assinada. Não era emprego de bico, não. Carteira assinada e comida na mesa. É isso que a gente tem que voltar a falar. É isso, gente. Pois é, mais uma consultoria de graça aí, viu? Rômulo, mais uma consultoria de graça. É isso aí, a gente está fazendo aqui. Nosso papel, né? É por isso que a nossa página não é cheia de propaganda, viu, Carlos Krebs? Acho um saco do cacete. Você vai navegar numa página, ler uma notícia e vem tudo que é propaganda. Não, olha, duploexpresso.com, você não tem essa palhaçada. Eu, Rômulo, Camila, a nossa equipe, o próprio Carlos Krebs, a gente é contra esse tipo de coisa. Poluição visual também é poluição, certo? E poluição de conteúdo, certo? É você achar que falar mal da Globo é produzir conteúdo. Falar mal da Globo é dar conteúdo à Globo, é dar voz à Globo. Eu já ouvi falar naquele fale mal de mim, mas fale. É isso que a Globo faz. Ser pautado, né, Wellington? A pauta que eles querem implantar, você falando mal, tá indo para aquela pauta. Em vez de você criar, subverter a pauta, Wellington, nesse caso da segurança pública, falar por que eles estão falando isso agora? O que eles querem esconder com isso? E não falar, mas a estatística diz o número, a professora antropóloga diz... Não, meu filho, você vai ganhar isso aí em congresso de antropologia, você vai ganhar voto, mas você vai perder toda a base. Um ator da política me falou isso ontem. Esses deputados que estão fazendo isso estão preocupados em falar em nome do pobre, mas não fala com o pobre. Vai falar com o pobre para ver se ele está contra a intervenção? Vai lá falar para ver se ele está falando contra, então quer falar em nome, mas não conversa com o pobre. Não sai na rua, não fala com essa gente. O pessoal está muito tempo em gabinete enfurnado e esqueceu que para falar pelo pobre, ele tem que, no mínimo, falar com o pobre. E, Rômulus, tem que atacar a causa. Se a gente vai falar de eleição ainda, a gente já tem que atacar a causa do problema. Parar de ficar olhando para o que eles estão dizendo que é a consequência. Não, é a causa. O que leva a essa situação? O que origina isso? O que coloca a pessoa com um tanque dentro do nariz dela? Olha, agora está na hora mesmo da musiquinha, né? Está na hora da musiquinha. Eu cortei a câmera errada aqui, desculpem, tá, mas já recuperei. Hoje o Rômulus acionou o plano D. Ou melhor, ele esqueceu de acionar o plano D. Tá? E por isso que a gente chegou atrasado. O plano D é o plano do despertador. Ele não acordou, liguei, ele não acordou, liguei, nada. Amanhã, Rômulo, se prepare, vou ligar para vocês 6 da manhã. Eu acordo 6 da manhã, viu, Carlos Krebs? Eu acordei Carlos Krebs hoje, tirei Carlos Krebs da cama hoje, 8h30 da manhã, tá aqui, né? E eu já tinha acordado há muito tempo, né? A gente passou aqui uma perrenha danada, tentando testar os equipamentos e tudo deu errado, mas é isso aí. Então, porque o Lula, nosso plano A, Z, aí faltou o D, deve ser isso. Então, mas é o seguinte, 9 da manhã, daqui a pouquinho, dentro de 1 hora, a gente vai voltar para falar sobre segurança pública também. Você vai ver que tudo vai morrer nisso aí também, mas não nessa perspectiva, a perspectiva de emprego, tá? Perspectiva de emprego, geração de emprego. Obrigado. O Eduardo Zé que vai cantar aqui pra gente, né? Pra gente botar o cocô do dia. E é Lava Jato para o Carlos Krebs. Destruiu o Rio de Janeiro. Isso aí. É isso. Aí tem Lava Jato para Carlos Krebs, tem a datenização da comunicação social para mim, e aí o protesto do Rômulus, que é não é a datenização, não, mas a datenização específica, a pauta de esquerda. Né? A pauta de esquerda. Então, nós vamos colocar isso aí. Eu estava com tudo pronto aqui, a musiquinha já no gatilho, agora sim, chegou, finalmente. Vamos lá. O que é que eu fazia no banheiro? A cara de tema é isso aqui, né? Desceu. Olha, eu sou o Wellington Calazans. Esse é o programa Duplo Expresso que termina aqui. Eu sou muito grato a você que acompanha esse programa. Sou muito grato a você que critica de uma maneira respeitosa, que sugere, a você que compartilha o nosso programa, que divulga. Eu quero dizer que o nosso trabalho aqui, ele tem como
único objetivo o resgate da soberania nacional brasileira, e a consequência disso, natural, será o fortalecimento do Estado Social. Se você está entendendo o que eu estou falando, você entende que isso é importante para que possamos ter uma sociedade sadia e um país digno daquilo que nós queremos. De nada adianta exaltar a beleza do vizinho. Nós temos que tratar da nossa beleza. O Brasil precisa ser, sem xenofobia, um país do seu povo, do seu próprio povo. Estamos sob invasão norte-americana e do mercado financeiro internacional. Células importantes de todas as instituições foram cooptadas, mas as instituições resistem. E o povo resiste, e parte da imprensa ainda resiste. E é com as armas que temos que nós vamos lutar e certamente vamos vencer. Um grande abraço, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, nós estaremos de volta. Obrigado, Carlos Krebs, obrigado a Camila, obrigado, Rômulus, obrigado a toda a equipe do Duplo Expresso e a você, especialmente, que está assistindo a gente. Um grande abraço. Se você tem o Telegram, olha, basta chamar lá na busca Duplo Expresso, que você vai cair no nosso canal, sabe de tudo de primeira. Tudo que a gente faz, a gente divulga primeiro por lá. E tem mais um recado do Rômulus, aí, Rômulus, sobre os e-mails. Você que não quer ficar refém de rede social americana, que às vezes dá notificação, às vezes não dá, vai lá em duploexpresso.com, preenche seu e-mail, toda vez que tiver conteúdo novo, live nova, você vai receber um e-mail e você já entra e assiste direto no nosso site. Sem intermediário, você, dono do seu destino. Tá vendo como é bom? Um grande abraço, bom dia e daqui a pouquinho a gente volta.